Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E o objetivo do vídeo de hoje é fazer uma breve resenha dessa coletânea chamada Epistemologia e Didática do Currículo Cultural da Educação Física, um trabalho que contou mais uma vez com a parceria do meu amigo professor Mário Luiz Ferrari Nunes, da Universidade Estadual de Campinas. Este livro está disponível para todos e todas no portal de livros abertos da Universidade de São Paulo. Então vocês podem acessar o link que está aí no post fixado e baixar este livro em formato de e-book. Ele não existe, pelo menos até agora, não existe na versão impressa e também não há nenhum projeto de imprimir. Cada vez mais nós estamos investindo na divulgação dos materiais produzidos pelo grupo de forma gratuita, não só no site do grupo de pesquisas, mas também naquelas plataformas que disponibilizam os artigos, os vídeos e os livros de forma gratuita para todas as pessoas que estiverem interessadas, sobretudo as professoras e professores que atuam na educação básica. Então, vamos passar a uma breve resenha deste livro, mas é importante contar para vocês qual é a história, como é que ele foi concebido. Como vocês sabem, tanto o GPF, o Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar da Faculdade de Educação da USP, como também o Grupo Transgressão, que é coordenado pelo professor Mário Luiz Ferrari Nunes, e é um grupo de pesquisa vinculado à Faculdade de Educação Física da Unicamp, há um exercício interessante que esses grupos fazem de retomar a própria produção e fazer novas investigações e, com isso, trazer novos olhares sobre aquilo que vem sendo feito, sobre aquilo, inclusive, que já foi feito. E alguns dos aspectos da teoria curricular cultural da educação física, num determinado momento, desde sua produção, o início da sua produção lá em 2004, num determinado momento, alguns aspectos foram abordados de uma forma um tanto quanto superficial, de uma forma ainda bastante influenciada pelas teorias tradicionais do currículo ou também pelas teorias críticas do currículo. Neste trabalho que agora nós estamos apresentando para vocês, que está disponível no portal de livros abertos da USP, mas também está disponível no site do grupo de pesquisas e que nós estamos deixando para vocês aqui no vídeo o link, no post fixado. Este trabalho ele faz um exercício muito interessante no nosso entendimento, que começa em 2021, durante o curso de extensão que tem o nome Currículo Cultural da Educação Física, perspectivas política, pedagógica e política epistemológica e pedagógica, e depois foi reconfigurado esse curso de cultura e extensão. Esse curso de extensão foi reconfigurado no formato de uma disciplina de pós-graduação que foi oferecida no segundo semestre de 2022. Então, desde o segundo semestre de 2021, nós começamos esse exercício de analisar, sobretudo, os aspectos didáticos da perspectiva cultural da educação física e, a partir de uma reconfiguração da sua epistemologia, a partir de trabalhos mais recentes, sobretudo no campo do pós-estruturalismo e da filosofia da diferença, a partir desses novos, com base nesses novos olhares sobre as questões didáticas, nós entendemos que seria importante produzir alguns textos originais ou também reescrever, vamos dizer assim, revisar alguns textos já publicados em formato de artigo ou em formato de capítulos de livro e, evidentemente, com a devida autorização das pessoas que foram responsáveis pela organização das coletâneas em que publicamos capítulos de livro ou das editoras que publicam os artigos.
Então, as revistas, né, onde esses artigos foram publicados. Então, é por isso que vocês vão encontrar nesse livro alguns textos originais e outros textos que são objeto de reflexões. Também é interessante dizer para vocês que, como a disciplina de pós-graduação tomou como referência, como uma das referências, estes capítulos que estão agora aqui apresentados, publicados em formato de livro, é importante dizer para vocês que vocês também podem encontrar no site do grupo de pesquisa o site específico dessa disciplina, né? O material está todo lá, e há vídeos sobre cada um desses capítulos, porque eles fazem algum paralelo com os temas abordados na disciplina. Então, por exemplo, né, lá você tem uma videoaula mais extensa sobre currículo cultural, linguagem, códigos e representação. E lá você vai encontrar também videoaulas mais extensas sobre essas questões. Nós vamos deixar aí marcados para vocês poderem acessar. Então, nesse primeiro capítulo, chamado Currículo Cultural, Linguagem, Códigos e Representação, há uma discussão da linguagem, ou seja, a teorização da linguagem a partir de Saussure, Ferdinand Saussure, Roland Barthes, Stuart Hall e Michel Foucault, e nós vamos mostrando como essa aproximação com os estudos da linguagem de Stuart Hall e principalmente os estudos do discurso de Michel Foucault nos ajudam a ressignificar a noção de cultura corporal e nos ajudam a entender o currículo cultural como aquela proposta de educação física, aquela concepção de ensino de educação física que tem por objetivo tematizar a ocorrência social das práticas corporais, porque vai entender as práticas corporais como produtos da gestualidade, entendendo a gestualidade como uma forma de linguagem e entendendo que as práticas corporais elas são significadas diferentemente por pessoas e principalmente pelos grupos, e aí, portanto, uma preocupação de entender como as práticas corporais são realizadas, são narradas, quais são os efeitos dessas práticas corporais no contexto da escola e na sociedade mais ampla. Então, essa discussão da educação física na área das linguagens, a gente faz um passeio por essas referências e a gente tenta situar essa discussão no campo do pós-estruturalismo, no campo, vamos dizer assim, que mais recentemente tem inspirado bastante a produção do grupo de pesquisa em educação física escolar e também do grupo Transgressão. No segundo capítulo, nós retomamos um texto que havia sido publicado em 2018 em parceria por um orientando nosso, o Arthur Miller, e nesse trabalho nós vamos retomar o papel do registro como ação de registrar como ação fundamental para pensar a avaliação no currículo cultural da educação física. Então, na perspectiva cultural da educação física, a avaliação ela não recai sobre a aprendizagem dos estudantes, ela não recai sobre as modificações que um trabalho pedagógico imprime, marca nos estudantes. Ela está muito mais preocupada está muito mais preocupada com a maneira como a tematização foi desenvolvida. Então, este trabalho foi realizado numa escola estadual, este trabalho vai mostrando como o professor analisa os registros para entender o trabalho que ele mesmo para entender como o trabalho que ele está realizando gera efeitos, impacta os estudantes e as estudantes, e como ele vai usando os registros para ter um bom entendimento disso e mudar o trabalho ou confirmar o trabalho que ele vem realizando. Então, nesse sentido, o registro é um instrumento importante para a avaliação na perspectiva cultural da educação física, e a avaliação, por sua vez, recai sobre a tematização das práticas corporais. Por falar em tematização, o capítulo 3 recupera um capítulo de livro já publicado em 2016 em coautoria com outro orientando nosso, o professor Ivan Luiz dos Santos, e o professor Ivan desenvolveu uma tese de doutorado estudando a tematização e a problematização no currículo cultural da educação física. Como vocês sabem, a noção de tematização na educação física ela foi bastante inspirada na ideia de temas geradores de Paulo Freire, mas ela foi reterritorializada a partir das contribuições
do pós-colonialismo e do pós-estruturalismo. Na perspectiva cultural da educação física, nós não pensamos em temas geradores, mas nós pensamos em temas culturais. E temas culturais nada mais são do que um tema cultural, nada mais é do que a ocorrência social de uma determinada prática corporal. Então é a brincadeira que se brinca na rua, é o futebol que é praticado no parque, no campo de várzea, no estádio, assim por diante, é a ginástica em todos os seus ambientes, é a dança em todos os seus ambientes, é a luta em todos os seus ambientes. Então, a ocorrência social, ela é transformada em tema cultural na perspectiva cultural da educação física. E todo o exercício, todo o trabalho pedagógico que é feito para que a gente possa compreender como ela se organiza, compreender os significados que são atribuídos, compreender a transformação que esses significados vão sofrendo ao longo do tempo, ou seja, esse conjunto inteiro de encaminhamentos pedagógicos, é o que nós vamos chamar de tematização. Então, na perspectiva cultural da educação física, as práticas corporais, elas não são ensinadas, elas são tematizadas. Ensinar é uma coisa, tematizar é outra coisa. No capítulo 4, também é um trabalho derivado de um outro capítulo, num livro publicado pela editora Blucher. É um capítulo em parceria com nosso ex-orientando e amigo, professor Ivan Luiz dos Santos, e nesse capítulo, agora nesse livro, há uma reelaboração desse capítulo, reposicionando melhor os conceitos, as ideias, e nós vamos discutir essa noção de problematização que, como vocês bem sabem, também é bastante inspirada na contribuição fundamental do professor Paulo Freire e a sua ideia, a sua proposta, a sua concepção de educação problematizadora. Mas, na perspectiva cultural da educação física, a noção de problematização ela vai ser tensionada pelo pós-estruturalismo e ela vai passar por um processo de negociação de sentidos por meio da diferença. Então, a problematização na perspectiva freiriana é uma coisa, a problematização na perspectiva do currículo cultural é outra coisa. No currículo cultural, nós problematizamos as representações que estão em circulação mediante a linguagem, as representações das práticas corporais e das pessoas que delas participam, de tudo que envolve as práticas corporais, portanto, a cultura corporal. Nesse sentido, as representações são problematizadas e, graças à influência do pós-estruturalismo, os discursos sobre as práticas corporais ou sobre as pessoas que delas participam, os discursos são desconstruídos. Então, representação é problematizada, discurso é desconstruído. Problematização, nesse sentido, vai fazer negociar essas ideias que circulam sobre as práticas corporais ou sobre as pessoas que delas participam, tensionando-as a partir da negociação de sentidos por meio da diferença. No capítulo 5, nós vamos fazer uma outra discussão sobre a noção de mapeamento. E por que coloquei dessa forma? Outra discussão. Porque em várias obras que abordam o currículo cultural, que abordam a prática pedagógica do currículo cultural, os encaminhamentos pedagógicos do currículo cultural, a noção de mapeamento ela aparece como avaliação diagnóstica, como estudo daquilo que as crianças, jovens, adultos e adultas, idosos e idosos fazem ou compreendem ou conhecem ou ouviram falar sobre as práticas corporais, ou seja, a noção de mapeamento ela já foi escrita de uma outra maneira. E, como nós estávamos dizendo, na medida em que avançam no sentido de caminhar, na medida em que caminham os estudos a respeito da perspectiva cultural da educação física, nós também vamos nos apropriando de outros referenciais e vamos observando, vamos percebendo que determinados aspectos dessa teoria curricular cultural foram abordados de maneira superficial, foram fragilizados, encontram-se fragilizados, e esse capítulo faz um esforço para produzir uma teorização ou outra sobre o currículo cultural. E a partir da filosofia da diferença, a partir do pós-estruturalismo, nós vamos situar
a noção de mapeamento de uma outra maneira. E mapeamento vai ser entendido como escrita, a escrita possível a respeito das práticas corporais, dos sujeitos, das condições do bairro em que está situada a escola ou onde essas práticas corporais são realizadas, dos seus marcadores identitários, dos significados produzidos na e pela comunidade, das fronteiras culturais, dos afetos que circulam. Enfim, nós vamos entender, agora bem mais recentemente, nós vamos entender a noção de mapeamento como cartografia. Mas é importante destacar para vocês que desde 2018 nós já temos em algumas obras da perspectiva cultural da educação física e mesmo em vídeos que nós gravamos num trabalho realizado com os professores e professoras da Prefeitura Municipal de São Paulo, lá em 2007, ou seja, em 2018 e em 2007, essas ideias já começavam também a aparecer. Mas, como vocês sabem que os significados são tensionados, vira e mexe, nós identificamos na própria produção do currículo cultural da educação física a noção de mapeamento com outros vieses. Então agora nós estamos apresentando para vocês, nesse 5º capítulo do livro Epistemologia e Didática do Currículo Cultural da Educação Física, estamos apresentando para vocês uma outra teorização a respeito do mapeamento e como vocês podem observar lá, aliás, é uma marca dessa produção, por isso que o livro se chama Epistemologia e Didática. Todos os capítulos são atravessados com exemplos da prática pedagógica, não exemplos inventados, mas exemplos extraídos, principalmente das práticas registradas pelos professores em formato de relatos de experiência em vídeo ou em escritos. No capítulo 6 nós vamos discutir, aí sim, de uma forma, vamos assim, inédita, vamos discutir a vivência e a experiência no currículo cultural da educação física. É uma reescrita de um artigo publicado em 2021 em parceria com o nosso colega Fidel Silva, com a nossa colega, são estudantes da Universidade Estadual de Campinas. O Fidel já concluiu seu doutorado, a Marina está orientando a do Mário e vem agora trabalhando no seu doutorado. Esse quarteto, o Mário, eu, a Marina e o Fidel, recuperamos essa noção de vivência e a noção de experiência no currículo cultural da educação física, a vivência a partir de uma perspectiva nietzschiana e a experiência a partir de uma perspectiva Foucaultiana. Então, posicionando a teorização nietzschiana para entender melhor a noção de vivência, lembrar que a vivência ela é algo individual, a vivência ela não se deixa nem racionalizar, nem regular, e a vivência tem os seus efeitos incontroláveis. É muito importante entender, portanto, que para nós a vivência, enquanto situação didática, enquanto encaminhamento pedagógico do currículo cultural, é a realização da brincadeira, a realização da dança, a realização da luta, a realização da ginástica, a realização do esporte. Ou seja, vivenciar, como diz Nietzsche, é sentir na pele. Vivenciar é executar, vivenciar é fazer. Então, assistir um vídeo sobre uma prática corporal não é tomada como vivência enquanto encaminhamento pedagógico do currículo cultural da educação física. Agora, brincar, dançar, lutar, fazer ginástica ou fazer esporte, aí sim são tomados como vivências das práticas corporais. Enquanto que experiência é uma prática de liberdade, experiência é assumir que o outro produz e é produzido de uma forma absolutamente diferente, experiência é um processo de subjetivação. Então, o processo de viver o currículo cultural é a experiência do currículo cultural, ou seja, uma tematização, ela imprime marcas, uma tematização, ela vai constituindo os sujeitos, uma tematização, ela vai subjetivando. Então, o processo todo do currículo cultural, que, como vocês sabem, inclui uma série de situações didáticas, o processo todo do currículo cultural, isso a gente pode tomar como uma experiência. Uma vivência, ela vai compor essa experiência, mas a vivência, ela não é uma experiência no sentido que nós estamos aqui adotando, principalmente nesse texto, que, como eu já disse, foi publicado em 2021, mas foi reelaborado, reescrito agora para publicação nesta obra.
E, finalmente, o último capítulo do livro é a ampliação e aprofundamento do currículo cultural da educação física. Então, nesta perspectiva, nós vamos olhar para a ampliação e para o aprofundamento a partir da noção de arquegenealogia de Michel Foucault. E vamos entender o encaminhamento pedagógico da ampliação como algo que vai possibilitar o acesso a saberes variados. A ampliação, ela apoia a insurreição dos saberes subjugados. A ampliação, ela coloca em circulação outras representações sobre as práticas corporais e sobre as pessoas que delas participam. Então, a ampliação, ela não é ampliar o conhecimento no sentido que a gente mais conhece, sobretudo das pedagogias tradicionais e críticas. A ampliação é tomar contato, acessar outras fontes de informação sobre aquelas práticas corporais e as pessoas que delas participam. E as atividades de ampliação, os encaminhamentos pedagógicos de ampliação, eles costumam colocar em circulação visões, saberes, conhecimentos, até então não acessados. E, sobretudo, quando nós proporcionamos na nossa prática pedagógica o contato das crianças, jovens, adultas e adultos, idosos e idosos, com as pessoas que produzem as práticas corporais, ou uma ida aos espaços onde essas práticas corporais acontecem, ou uma pesquisa livre na internet, ou uma pesquisa livre pelo mundo ao redor, normalmente nós podemos entender esta situação didática em que o professor ou a professora não controla, não regula os significados acessados, nós podemos entender essa atividade como uma atividade de ampliação. E também o aprofundamento a partir dessa noção arquigenealógica Foucaultiana, ele vai questionar a ideia de uma essência para a prática corporal, ou seja, o encaminhamento pedagógico que o professor organiza de aprofundamento, ele vai mostrar para as crianças, jovens, adultas e adultos, idosos e idosos, que aquela prática corporal ela não é tal coisa. Ela pode ser tal coisa, pode ser outra coisa, pode ser outra coisa, pode ser outra coisa. Ou seja, as práticas corporais dependem daquilo que nós dizemos que elas são, dependem daquilo que elas fazem conosco, dependem daquilo como nós as sentimos, nesse sentido que nós estamos aqui trabalhando. As atividades de aprofundamento, elas colaboram na problematização das representações e na desconstrução dos discursos. Então, por isso que é interessante, importante entender qual é a noção de problematização na perspectiva cultural da educação física, qual é a noção de desconstrução na perspectiva cultural da educação física. Então, ao desenvolver determinados encaminhamentos pedagógicos, ao fazer determinadas discussões, ao promover as vivências e conversar sobre as vivências, ao apresentar para os estudantes determinadas ideias, etc., sobre aquela prática corporal, ou pedir que certos estudantes apresentem certas ideias sobre a prática corporal, apresentem as suas ideias sobre a prática corporal, você realiza situações didáticas de ampliação, de aprofundamento, que proporcionam uma leitura outra da ocorrência social das práticas corporais. Bom, como vocês perceberam, esta obra, ela traz contribuições importantes a partir de uma epistemologia pós-estruturalista, uma epistemologia culturalista, uma epistemologia mais recente, traz contribuições importantes a partir de uma epistemologia mais recente sobre as práticas pedagógicas que vêm sendo artistadas pelos professores e pelas professoras que colocam em ação o currículo cultural da educação física. Então, se até pouco tempo atrás nós tínhamos aí uma ideia de mapeamento, uma ideia de aprofundamento, uma ideia de ampliação, uma ideia de vivência, de registro de avaliação, um tanto quanto confusas, né? Essas ideias um tanto quanto confusas, esse trabalho ele tenta situar um pouquinho melhor a partir de uma leitura mais aprofundada e principalmente a partir das pesquisas realizadas sobre as situações didáticas, sobre os encaminhamentos pedagógicos. Então, não são elucubrações mentais, são muito mais trabalhos realizados no chão da escola por professoras e professores, todas essas parcerias que a gente já identificou para vocês,
que atuam na educação básica e que vêm produzindo conhecimentos importantes sobre essa perspectiva cultural. Conhecimentos esses que estão disponíveis para vocês no site do GPF, que foi reconfigurado, teve o seu layout reconfigurado. A gente convida vocês a acessarem o site e acessarem também as redes sociais, os vídeos como este que está nesta plataforma no YouTube, o Facebook do grupo e também o Instagram do grupo. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais.